E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras empata com o Cruzeiro no placar de 0-0 no Allianz Parque. Chega a 62 pontos. Está na liderança agora isolado, galera, depois da derrota do Flamengo para o Fortaleza. Tô deixando aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando tudo aí sobre essa partida do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E ao elogiar o Carlos Miguel, que fez o melhor jogo dele com o Palmeiras, né? Acho que inegável, né? Ele está elogiando o goleiro que tirou do Cássio a titularidade no Corinthians. Porque foi quando o Carlos Miguel vira titular no Corinthians que o Cássio vai para o Cruzeiro. E foi o melhor jogo do Carlos Miguel, pelo menos para mim, com a camisa do Palmeiras mesmo. Porque o jogo do Flamengo ele toma 3, né? E aí vai pro jogo da LDU, toma 3. E assim, e nenhum desses 6 gols, para mim, ele falhou. Para mim foram todos gols assim, difíceis de você se defender. Ele faz um jogo seguro agora, ele defendeu pelo menos 2 ou 3 bolas ali que poderia ter dado a vitória pro Cruzeiro. Acho que para ele, como está chegando agora, com toda a imagem, retrospecto de ex-jogador do Corinthians, não tem ali uma aceitação, né? Não é unânime ali o Carlos Miguel no Palmeiras. Quando ele começa a ter boas atuações, ó, essa defesa, por exemplo, numa cobrança de falta, uma boa cobrança de falta por sinal, ele faz uma ótima defesa, agora no finalzinho ele consegue salvar quando o Cruzeiro ainda com um jogador a menos. Eu acho que são momentos dentro da partida que dá segurança para ele. No meio de semana tem um jogo importantíssimo, a gente vai falar daqui a pouquinho desse jogo no meio de semana, e aí é importante numa véspera, né, de uma decisão que vai ser esse jogo de Libertadores, ele conseguir ali em alguns momentos do jogo fazer boas defesas. Então, se o Carlos Miguel teve o destaque hoje, é correto dizer que o Cruzeiro esteve mais perto da vitória no Allianz Parque? Para mim, sim. Para mim, o Cruzeiro jogou melhor, teve mais seguro, um pouquinho mais organizado. Não sei, Rizek e meus parceiros, se tem ali uma ansiedade ou um nervosismo do Palmeiras em relação à semana que eles vão ter agora pela frente. Né? O cansaço. O cansaço, porque às vezes não. O cansaço mental e emocional ele é muito pior do que o físico. Então, às vezes, você ficar pensando muito no jogo seguinte, na decisão seguinte, você tem um desgaste desnecessário. O Abel tem muito mérito, né? Que às vezes ele consegue controlar essa ansiedade, mas hoje, mais uma vez, o Palmeiras não conseguiu fazer um jogo à altura que o torcedor espera e como vinha fazendo. Até antes ali do jogo, até contra o Flamengo também teve em algum momento jogou bem. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras jogava melhor no Maracanã, mas essas últimas 2 partidas, os resultados gritantes, tomando 6 gols, chama a atenção, obviamente. Um time como o Palmeiras não está acostumado a perder. Então, quando você perde 3 jogos seguidos e tomar tantos gols, é claro que assim, tem um jogo de volta daqui a alguns dias, jogando em casa. Um jogo super importante, que é contra o 3º colocado, Palmeiras e Cruzeiro. Claro que o psicológico influencia. E existe muito mais, de repente, um cansaço mental do que propriamente o cansaço físico. Porque o cara pensa nisso aí. Imagina, viajaram, foram lá para Quito, voltaram, perderam de 3-0 e voltaram. Cara, a gente vai ter um jogo contra o Cruzeiro, depois vai ter o jogo da volta. Isso, o pensar, ele vai fazendo você ter um cansaço mental, sem dúvida alguma, e isso influencia demais. 2 derrotas e um empate, né? Palmeiras está 3 jogos sem ganhar, né? Perdeu do Flamengo, perdeu da LDU, empatou hoje e, apesar de maus resultados, conseguiu abrir um pontinho de vantagem em relação ao Flamengo no Brasileiro, embora tenha uma desvantagem enorme na Libertadores, né? Zé, só para não perder o raciocínio, para a gente não falar de arbitragem, tem muita coisa boa para a gente falar. Esses casos que vem acontecendo de arbitragem no Brasil, como aconteceu ultimamente, que foi parar, né, pro lado, para a Europa, para todo lado, para canto do mundo, me entrevistaram, né, me chamaram muitas vezes para perguntar sobre a arbitragem do Brasil. E eles não estão culpando um árbitro de uma partida, de um partido que beneficiou aquele, que foi a daquele, não. É que é um conjunto de pessoas que estão ali no campo, que são responsáveis pela arbitragem, que estão errando. Não é um só, o árbitro tem um auxílio, tem o VAR para ajudar, para auxiliar, tem os bandeiros e está todo mundo errando. Então não é uma pessoa só que está errando todos os jogos, é um conjunto, está todo mundo errando, mas eles não aparecem. Infelizmente não aparecem todos eles, só aparece o árbitro. E aí todo mundo está atacando pedra. Agora tem que ver que são um conjunto que está errando muitas vezes. Acho que por isso que está dando esses problemas de culpar só um, como o Cássio quis dizer, mas é só para não perder o raciocínio, que está assim, muita gente errando ao mesmo tempo nesses jogos decisivos. Cara, a gente viu um árbitro venezuelano apitar nesse meio de semana, Flamengo e Racing. Ninguém falou da arbitragem, jogo tenso, ele apitou super bem, deu 7 de acréscimos.
E aí, quando você vem para o Campeonato Brasileiro e é impossível escapar de polêmica, hoje vai ter, a gente vai ter que debater a arbitragem hoje também. Eu acho que, além da nossa histeria habitual com a arbitragem, a coisa não está legal mesmo. Toda rodada tem lances... Você vê Libertadores da América, arbitragem excelente na quarta-feira. Domingo, Campeonato Brasileiro, problema. É óbvio que a gente está com uma questão na arbitragem, é óbvio. Tem uma questão... o PC vai participar hoje, né, em algum momento. Sempre, né? Vai participar em algum momento. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que é o tal do critério. O que eu acho que mais irrita o torcedor e a gente que trabalha com futebol, falando sobre futebol, é o tal do critério. Então, de um jogo para o outro, a cada 2, 3 dias, a gente vê a atitude do árbitro, ou de todos os árbitros, tendo um comportamento em jogadas parecidas, que ele dá pênalti, que ele expulsa, e no outro jogo, no meio da... igual hoje. A gente vai discutir alguns lances do jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. A gente vai ter, obviamente, algumas opiniões aqui diferentes uma das outras. Você, não me mata de curiosidade, Sim. Quem para você tem motivo para reclamar da arbitragem hoje? Cara, equilibrado. Por quê? A gente pode entrar no assunto já? Ué, fica à vontade. A gente vai falar do gol anulado, né? Que o Sousa faz o gol. Ele chuta a bola, o Cássio tá com a bola pressionada no gramado, ele chuta a bola e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão em cima da bola, ele está pressionado, aos olhos da regra, o goleiro já está com a bola dominada, aos seus domínios. Então, foi bem anulado o gol. A falta a expulsão do Fabrício Bruno. A expulsão do Fabrício Bruno, não sei se só eu vou ter essa opinião, para mim é falta no Fabrício Bruno. Concordo com você. Para mim o Alan... Foi mal expulso. Ótimo jogador, tá? Eu acho até que o Palmeiras tem que dar mais oportunidade pro Alan. Eu acho que é um jogador que vai evoluir muito. Gosto muito da característica dele, velocidade, canhoto, joga do lado direito, né? Que é habitual hoje, né? O canhoto jogar pelo lado direito. Para mim, o Alan ele tenta evitar o contato com o Fabrício Bruno para tentar seguir na jogada e aí tem um trançapé da perna direita do Alan no Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno ele não para o corpo para fazer uma obstrução ali, para parar a jogada. Ele também tenta seguir a corrida e aí tem um trançapé. Então pode ser uma opinião polêmica, mas foi o que eu enxerguei nesse lance. Eu também. Então tá equilibrado. Porque então tô na polêmica com você. Às vezes, aos olhos do torcedor, anulou o gol, a bola não estava no domínio do Cássio, do goleiro, anulou o gol. Os olhos do torcedor. Mas a nossa obrigação aqui é tentar ser o mais coerente possível, né? O torcedor sempre vai apoiar o seu time. Quando o Cássio, e seguindo o raciocínio do Rafinha, quando o Cássio fala dos atletas, todo mundo que é envolvido com o futebol ajudar, dentro do campo, por exemplo, a gente tem aqui 3 jogadores que atuaram na Europa. Enfim, 4 jogadores aqui que atuamos na Europa. Lá, o árbitro apitou, eu ainda não peguei o VAR lá fora, né? Você já pegou, o Rafinha, o Sobis acho que também não pegou o VAR, já pegou o VAR lá, né? Apitava lá, você não via tumulto dentro do campo. Hoje teve um lance no Barcelona e Real Madrid, teve lance de VAR. Você vê que não tem, que foi o pênalti, você vê que não tem um tumulto. Agora, só voltando, é por isso que eu acho que a entrevista... não tem problema, cara. Assim, por isso que a entrevista do Cássio, pra mim, hoje tem muito valor, pelo menos pra mim. Se o Palmeiras saiu do Maracanã reclamando da arbitragem, hoje eu acho que o Cruzeiro tem motivo para reclamar da arbitragem. E aí, num dia em que o Cruzeiro tem motivos, no plural para mim, para reclamar da arbitragem, o Cássio fala o que falou, por isso que, na minha opinião, a entrevista dele tem valor. Que você está falando da expulsão do Gomes também, que eu esqueci de citar. Exato. Então, assim, eu acho que a entrevista do Cássio tem valor. Ele seria cômodo, ou melhor, seria na média do futebol brasileiro, pegar o microfone, fomos prejudicados. E ele quase que chamou para um discurso assim, gente, tá ruim, mas se a gente não ajudar... É isso. Tá ruim para todo mundo. Mas é por isso que eu falo, isso entra os treinadores também. Porque tem treinador, existe treinador que é algo contra o time dele, ele vai e fala. Isso. Então, assim, quando o time dele é beneficiado, ele pode falar assim, não, realmente hoje eu achei que, fulano era para ter sido expulso, vai. Vamos colocar como exemplo hoje o Palmeiras. Assim, era para... de fato, o Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, poxa. Isso também é ajudar o árbitro. Sabe? Assim, não só quando erra contra e vai lá e vai jogar pedra quando erra contra, mas também quando tem alguma situação, fala assim, realmente ele errou a nosso favor. Né? Então tem que ter essa coerência também. Agora, eu acho que o árbitro hoje, mais do que esse erro, aí não entra o erro do VAR, porque se o VAR chama para expulsar, isso é erro, é responsabilidade do árbitro que não expulsou. O árbitro picou o jogo demais, o jogo ficou feio. Um jogo que eu tinha, assim, esperava de ser um jogo assim, também como foi Flamengo e Palmeiras, um jogaço, né? Primeiro contra o terceiro colocado.
Ficou um jogo feio, porque o árbitro picando o jogo o tempo todo, sabe? Hoje eu fui assistir um jogo do Sub-12 do Fluminense e o árbitro picou o jogo o tempo todo. Eu ficava conversando com pessoas ao meu lado e falei, gente, Sub-12, o cara picando o jogo o tempo todo, mas por quê? E todo mundo reclamando. Então, assim, realmente é muito feio, não aprovo isso não aprovo não. Vamos chamar o PC, cara? Bora, tá pronto, PC? Vamos entrar na polêmica já? Se estiver pronto, vai alongando, faz o Chega sinal. aí, PC. Levanta a plaquinha pra você, meu parceiro. Então vem, pai. Sai quem? Sai o Ricardinho, meu parceiro. Calma aí, Ricardinho. Calma. E aí, Felipe? Tudo bom? Muito bem. Beleza. Sobes. E aí? Certo. Sobes. PC, Sobes. Fiz muito jogo dele, viu? Meu parceiro. E aí? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Na paz, tudo bem. Aqui na paz, né? Tudo certo. O que você achou das palavras do Cássio? Preparadinho já. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite também para todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Achei uma entrevista muito boa, né? Principalmente saindo de um jogo tão quente como foi Palmeiras e Cruzeiro, tendo sido atingido por um objeto arremessado lá por um torcedor que foi identificado. Eu acho que com razão até para reclamar da arbitragem, e a gente vai rodar os lances aqui para a gente poder debater. E mesmo assim ele teve uma tranquilidade ali no sentido de fazer um apelo mesmo, né, para que se tenha uma união, um fechamento em prol da melhoria da arbitragem. E acho que vem num momento muito importante, porque no último dia 23 agora, nessa semana, a CBF, através do presidente Samir Chaud, publicou, né, um documento para a criação, determinando a criação de um grupo de trabalho para poder discutir as melhorias para a arbitragem. E nesse documento ele convoca os clubes, as federações, os representantes dos árbitros, pretende também convocar alguns consultores técnicos independentes, com experiência na arbitragem, pessoas com conhecimento do direito esportivo, ou seja, a CBF deu espaço, deu um prazo de 60 dias para que se tenha um fechamento desse trabalho. Até acho um prazo curto, né? Mas talvez em função da mudança do calendário, porque o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro, mas é um passo importante que a gente espera que saia efetivamente do papel e que se tenha discussões importantes para, quem sabe, num futuro próximo a gente tenha árbitros profissionais apitando no Campeonato Brasileiro. Vamos aos lances, PC, por ordem cronológica da partida. Primeiro lance polêmico, a não expulsão do Gustavo Gomes. Qual a sua opinião? Eu acho que o árbitro perdeu o jogo exatamente nessa jogada. E o importante salientar que o árbitro em campo nem falta marcou, né? Olha só, o Gustavo Gomes efetivamente toca na bola, né? Ele tem um toque ali, né? Uma chapada na bola, mas em nenhum momento ele tem uma ação de tentar recolher essa perna. Olha só como a bola já estava distante. Ele toca na bola, a bola bate no pé do Wanderson e ele continua com esse movimento, até vira o pé e atinge com a sola da chuteira. Tocar na bola é um atenuante? Por exemplo, não, tocou na bola, não expulsa? Não, não é uma atenuante quando a entrada é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Porque ele toca na bola, o árbitro leva muito em consideração esse toque na bola, quando na sequência o jogador de alguma maneira tenta dar uma recolhida na perna, tenta evitar esse contato, ou está fazendo algum movimento para tentar tirar essa força da disputa. Ele tem um toque na bola, mas na sequência, com a força empregada ali, com a força excessiva, como a regra fala, né? E determina isso como jogo brusco grave, que é quando o jogador excede na força e coloca em risco a integridade do adversário. Ele correu um risco muito grande de lesionar o Wanderson pela força que ele foi apoiado ali, tchau. É isso, porque olha só, ele toca na bola, mas ele continua com essa perna estendida. Não, o Wanderson lesionou. Não sei se foi muscular ou disso, mas ele lesionou, ele sai. Ele saiu com a... muscular, né? Porque como ele com o impacto que ele recebeu, né, com a sola da chuteira na canela, ele tem aquele movimento ali, acabou firmando a perna esquerda, ele saiu, né, reclamando de uma possível lesão no posterior da coxa, mas separa a alavanca, a força, e o Gustavo foi para essa disputa. Você falou do ponto de vista da regra. Deixa eu ouvir os ex-jogadores do ponto de vista do boleiro. O Gustavo Gomes, na opinião de vocês, deixou o pé de propósito? Começar pelo Felipe Melo. Não, termina com ele. Não, de fato, assim, eu tenho certeza que não.
Tenho certeza que o Gustavo Gomes jamais de propósito, não deixou de propósito. Não deixou, e já aconteceu, eu fui expulso, eu estava pensando aqui antes de começar o programa, e eu fui expulso na Libertadores sem VAR, no jogo contra o Cerro Porteño. E uma jogada basicamente igual. Eu chego antes, roubo a bola e, assim, não tiro o pé continua e eu acabo acertando o adversário. Só que o adversário ficou no chão, o juiz foi lá, viu e me expulsou depois. E, assim, existem jogadas que, cara, pela velocidade acaba acontecendo. Você não tira o pé, pela velocidade acaba acontecendo. Isso não quer dizer que o atleta foi na maldade para quebrar, para lesionar o jogador. Então, eu acho que o Gustavo Gomes jamais faria isso, pelo que eu conheço e eu tenho propriedade para falar em boas entradas. Alguém discorda do Felipe? Alguém discorda do Felipe? Por isso que eu falei você conversar com ele. Alguém discorda? Não, eu concordo com ele de não tirar o pé, né? Não dá pra tirar o pé, né? Tá. Muito rápido, muito né? Rápido. Não dá pra tirar. Todos... É muito vermelho. Muito vermelho. Não, todos concordam que é vermelho? A expulsão, claro. Para mim, sem dúvida. Agora, de fazer uma maldade para machucar, não é assim, não. Zé, Ele vai essa jogada tem que ir firme, Zé. Temos um consenso aqui de que o juiz errou nesse lance. Fala, eu queria fazer duas observações, né? Primeiro, foi um ótimo ponto que você levantou, essa questão se foi proposital ou não, e obviamente não, até pelo risco que ele estava levando pro Wanderson. É o clima do jogo, a importância do jogo, o jogo começou quente, só que a regra também, o árbitro não leva em consideração a intenção do jogador. O árbitro deve analisar a forma e a força, né? De que forma que ele foi para essa disputa, aonde ele atingiu, com qual parte do corpo ele atingiu e qual foi a intensidade dessa disputa. Então, configura como jogo brusco grave. Agora, um detalhe muito importante, que eu só vou dizer que o VAR foi bem, quando a CBF divulgar o áudio do VAR. Por que eu vou fazer essa observação? Porque o Rafael Klein, ele não marcou a falta. Ele deixou o jogo seguir. E a cabine chamou para a revisão. Eu quero entender depois, quando a CBF disponibilizar o áudio, se a chamada foi já com convicção da cabine do VAR para cartão vermelho, ou se a chamada foi assim, como o Rafael Klein, para ele não ter marcado a falta, ele não viu essa sola, ele não viu essa entrada de sola. Então o VAR pode ter, na comunicação, o Rafael pode ter falado, olha, só bola. E aí o VAR pode ter verificado a ação, olha, pegou a bola e pegou com a sola da chuteira. Vem aqui para você tomar a decisão. Porque nesse campeonato, a CBF tem orientado, a orientação é para que o árbitro de campo sempre tome a decisão de alguma coisa que ele não tenha percebido. O VAR pode ter tido, eu espero, né, que a cabine não tenha ficado dividida ali na opinião. Espero que a cabine tenha tido convicção de já ter chamado diretamente para a expulsão, ou com o áudio do VAR a gente vai saber se, olha, ficaram em dúvida, não vamos assumir a responsabilidade e vamos chamar o árbitro do campo para decidir. PC, rapidamente para a gente seguir com os lances polêmicos da partida, o Lucas Silva, que por sinal está jogando muita bola, volante do Cruzeiro, capitão, está jogando muita bola mesmo, parabéns. Ele, quando vai para o intervalo, ele fala, até para esclarecer, ele fala que o VAR, quando chama, meio que dizendo para o árbitro, é uma jogada para vermelho. Só que o árbitro volta e dá o cartão amarelo para o Gustavo Gomes. O árbitro agiu corretamente nesse sentido? Não necessariamente quando o VAR chama é para dar vermelho? Ou não tinha que dar nada e segue o jogo? De acordo com o protocolo, a revisão deve ser sempre para cartão vermelho. O árbitro não pode chamar para cartão amarelo. A única dúvida é o VAR. A única dúvida em relação a essa instrução, para a gente só entender se o VAR já foi convicto, giro, revisão, foi com a sola da chuteira, foi convicto e o Rafael Klein brigou com a imagem, ou se o VAR ficou em cima do muro e, de repente, pode ter até influenciado na aplicação do amarelo, que foi equivocado. De toda forma, a decisão é dele. Ele vê a imagem, ele vota com a decisão que ele quiser. Perfeito. E ele votou com o amarelo. Isso, e isso pode, viu? Ele erra de dar o amarelo? Não. Se ele, assim, a decisão, nós concordamos aqui que foi uma decisão equivocada de cartão amarelo, mas ele pode. Quando ele vai ao monitor, ele chegou no monitor, a decisão final é dele. Ele pode sair dali só com a falta sem cartão, ele pode sair com a falta e cartão amarelo, e ele pode sair com a falta e cartão vermelho. Ou até a não falta, não. Ou até não foi nada, segue o jogo, vou reiniciar com bola ao chão. Isso. A decisão final é dele, mas a correta e apropriada, né, fecho com vocês, era para cartão vermelho. Ele teve personalidade, mas errou. Né? PC, o gol anulado.
Boa também, para discutir. Ótimo ponto. E aqui acho que a gente tem que fazer uma observação sobre a regra, né? Até busquei todas as imagens que nós tínhamos disponíveis ali na transmissão, e o VAR, obviamente, analisou por todos os ângulos, mas, de acordo com a regra, quando o goleiro está com essa mão em cima da bola, a gente pode ir soltando bem devagar, por gentileza, até a chegada do Sousa. Quando o goleiro está com a mão na bola, está com a mão sobre a bola, a regra já considera como posse de bola. Então já era. Mesmo, ele não precisa estar com ela encaixada. Se ele tiver com a mão na bola e essa bola sobre o solo, sobre qualquer superfície, inclusive a regra fala, qualquer superfície, inclusive o solo, isso já é considerado como controle de bola, e o goleiro com controle de bola, ele não pode, nenhum jogador pode disputar com ele. Pelo que nós vimos aqui, o Cássio estava com a mão na bola, a não ser que apareça outro ângulo, né? Mas é completamente diferente, que aparece que a bola estava solta ali. Mas o Cássio, só tocando essa bola, a regra já considera como controle, e aí não pode ter disputa. Mas Diadema na Várzea é fiel. Já era. Ele não esperou o gol, ele apitou na hora. Na hora, ele foi isso que chamou a atenção. O juiz tem personalidade. Eu acho que a bola tinha entrado, eu acho, quando ele apita, como foi muito rápido. Vamos ver aqui se a gente consegue determinar ali, ó. Na hora. Ele leva o apito, e aí o VAR vai ter que fazer, inclusive, essa checagem, porque se de repente ele apita antes da bola entrar, acabou, não precisa nem fazer revisão, mas se a bola já tinha ultrapassado completamente a linha do gol, aí o VAR vai checar, e aí, de acordo com a regra, isso é controle de bola. Tinha a dúvida do Flávio Lopes com o Fabrício Bruno, né? Da falta do Flávio Lopes. Eu achei uma disputa normal, porque normal, contato, o Fabrício está afastando, né? E o Flaco vem para cabecear. A sinalização dele no primeiro momento não ficou muito clara. A gente ficou com dúvida o que ele tinha sinalizado, mas quando ele vai lá para o meio do campo, ele fez o gesto assim, ó, que o Cássio já estava com a mão sobre a bola, e aí isso é regra textual, não é nem interpretação, é textual, é controle de bola e não pode... Foi bem nessa, então. E a expulsão do... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!